Seja maior que seus vícios. Todo ser humano carrega dentro de si a capacidade de controlar suas emoções, reações e escolhas. O estoicismo é a filosofia que nos ensina a fazer o que se deve fazer, mesmo nas situações mais difíceis. A assumir total responsabilidade moral pelo que fazemos. A treinar nossas emoções, disciplinar nossas mentes e agir com coragem, evitando tudo aquilo que nos faz perder o respeito próprio, sentir vergonha ou sucumbir a excessos que nos enfraquecem. Os vícios, sejam grandes ou pequenos, têm algo em comum. Eles roubam partes de quem somos. Prometem alívio, mas entregam dependência. Oferecem prazer, mas tiram nossa liberdade. A verdade é que você não precisa trocar quem é por prazeres que te enfraquecem. Você não nasceu para ser escravo de nenhum vício. Marco Aurélio nos mostrou, com sua própria vida, que é possível vencer os vícios e encontrar força na virtude. Ele enfrentou desafios que poderiam ter esmagado sua alma, mas escolheu resistir, seguindo o caminho da disciplina, da sabedoria e da responsabilidade. Suas palavras e ações nos lembram que a verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra aquilo dentro de nós que tenta nos afastar do que é certo. Hoje, vamos nos inspirar na sabedoria de meditações para enfrentar nossos próprios vícios e retomar o controle de nossas vidas. Antes de continuarmos, quero te pedir algo. Escreva nos comentários o seu maior vício, a data de hoje, e as palavras "Eu sou maior". Essa simples declaração é um ato de coragem e o primeiro passo para romper qualquer vício que esteja afetando sua vida. Depois, marque uma data no seu celular para voltar a este vídeo. Use esse momento para avaliar o quanto você progrediu e lembrar que a transformação começa com uma escolha. Como disse Marco Aurélio, aquele que não transmite luz cria sua própria escuridão. A vida de Marco Aurélio. De 161 a 180 d.C., Marco Aurélio foi imperador de Roma, o maior império do mundo. Durante 19 anos, ele teve em mãos um poder inimaginável, capaz de moldar o destino de milhões de vidas. E com esse poder vieram também todas as tentações. Ele poderia ter desviado o ouro do império para sua fortuna pessoal sem ser questionado. Podia se entregar à luxúria, fazendo sexo com qualquer pessoa, a qualquer hora. Sua palavra era lei, e ele podia punir, se vingar ou até matar, sem jamais prestar contas. Poderia viver embriagado pelo luxo, cercado pelas melhores roupas, comidas e bebidas. Era isso que se esperava de um imperador. Afinal, muitos antes dele viviam exatamente assim. Mas Marco Aurélio escolheu um caminho completamente diferente. Ele poderia ter sido um tirano, mas decidiu ser um exemplo. Poderia ter cedido aos impulsos, mas escolheu resistir. Ele tinha tudo para se perder no poder, mas preferiu a disciplina. Essa escolha não foi fácil. Resistir às tentações exige mais força do que se entregar a elas. Marco Aurélio sabia disso e por isso dedicou sua vida a um propósito maior: viver com virtude. Ele se recusava a ser escravo dos prazeres ou das armadilhas do ego. Entendia que o verdadeiro poder não estava em possuir tudo, mas em dominar a si mesmo. Essa é a grande lição. Resistir às tentações não é questão de sorte ou privilégio, mas de prática constante. E se algo é possível para uma pessoa, é possível para todas. Se ele, com o peso do mundo em suas mãos, conseguiu manter sua mente livre e sua conduta digna, o que nos impede? A resposta está dentro de nós. Todos temos uma capacidade inata, uma força racional que pode nos ajudar a controlar nossos sentimentos, nossas ações e a forma como lidamos com o mundo. Os vícios nos aprisionam, enquanto a virtude nos liberta. Todos os dias enfrentamos uma escolha: ceder para os desejos que nos enfraquecem ou encontrar a força para resistir. A diferença nunca esteve nas circunstâncias, mas na decisão de agir, de tentar, de persistir. Se Marco Aurélio conseguiu enfrentar suas tentações e vencê-las, quem disse que não podemos fazer o mesmo? Afinal, quando não há inimigo dentro, nenhum inimigo externo pode nos derrotar. E antes de continuarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Na próxima semana, vamos trazer alguns vídeos especiais para que você comece 2025 com sua melhor versão. Vícios inofensivos. Seria impossível ignorar uma torneira quebrada jorrando água na sua cozinha. O barulho e a bagunça chamariam sua atenção na hora e você agiria rapidamente para resolver.
Agora pense em um pequeno vazamento embaixo da pia. Ele parece inofensivo, apenas algumas gotas que mal incomodam. Você até esquece que está lá, mas, com o tempo, o armário começa a ficar encharcado, a madeira estraga, e o conserto vira um problema muito maior. Os vícios inofensivos agem exatamente assim. No começo, são tão pequenos que nem percebemos o impacto. Eles se misturam à rotina e, antes que nos demos conta, começam a causar estragos que podem ser difíceis de reparar. Muitas vezes tentamos justificar esses hábitos, dizendo a nós mesmos que são apenas distrações. É mais fácil pensar assim do que enfrentar a realidade. Que esses pequenos comportamentos têm um preço. Pode não ser agora, mas cedo ou tarde, eles cobram a conta. A verdade é que, em algum nível, todos nós já ignoramos os sinais. Preferimos acreditar que está tudo sob controle, mas assim como o vazamento, o estrago acontece no silêncio e só percebemos quando o dano já foi feito. A lição é clara. Os hábitos que você deixa crescer na sua vida hoje vão determinar os problemas que você enfrentará amanhã. Pense em alguns exemplos. Comprar algo para desestressar. Assistir pornografia como um jeito de relaxar. Reclamar só para puxar assunto. Criticar antes de ouvir. Deixar tarefas importantes para depois. Preferir sempre lanches e doces no lugar de refeições saudáveis. Tomar café o dia todo para se manter acordado. Apostar online só por diversão. Depender de outras pessoas para se sentir bem. Guardar ressentimentos ou alimentar raiva. Passar horas nas redes sociais para fugir da realidade. No começo essas coisas parecem pequenas, quase insignificantes. Mas é justamente aí que mora o perigo. Elas crescem sem que você perceba, se tornam parte da sua rotina, e quando finalmente você percebe, já está preso a elas. Se você não parar para observar seus próprios comportamentos, continuará alimentando esses ciclos. A transformação começa quando você reconhece que até os menores hábitos podem moldar ou destruir a vida que você quer viver. Pense nas situações em que você se sente frustrado, cansado ou sozinho. É nesses momentos que esses vícios aparecem oferecendo uma falsa sensação de alívio. Está ansioso? Você pega o celular e fica rolando pelas redes sociais. Está triste? Come algo cheio de açúcar ou gordura, buscando conforto. Sente-se ignorado? Acende um cigarro ou faz uma compra desnecessária, só para sentir aquele prazer. E é assim que eles se instalam, como pequenas fugas, caminhos rápidos para evitar lidar com o que realmente está acontecendo. Mas, quanto mais você repete esses comportamentos, mais eles ganham força e tomam espaço na sua vida. Só percebemos o peso quando já estamos sobrecarregados, quando a bagunça que parecia pequena se torna impossível de ignorar. Nas palavras de Marco Aurélio, ladrões, pervertidos, assassinos e tiranos reúnam para sua inspeção seus supostos prazeres. Esse é um convite brutal para refletirmos sobre o impacto das escolhas que fazemos e a reconhecer o perigo de colocar os vícios acima da virtude. Os vícios, por mais sedutores que possam parecer, são ladrões silenciosos da nossa paz e felicidade. Eles prometem prazer imediato, mas frequentemente deixam um rastro de arrependimento e autossabotagem. Quando nos deixamos levar por prazeres vazios ou hábitos autodestrutivos, estamos, na verdade, nos afastando de quem poderíamos ser. É como trocar ouro por bijuteria. No momento, parece valer a pena, mas a longo prazo, percebemos o quanto perdemos. Não deixe que essas armadilhas tomem conta da sua vida. Olhe além do que é fácil ou tentador agora. Sua verdadeira força está em escolher o que constrói, não o que destrói. Muitas pessoas passam a vida sem se perguntar por que têm certos vícios ou hábitos. Elas não enfrentam os motivos por trás disso, apenas seguem repetindo os mesmos comportamentos. Na maioria das vezes, esses padrões começam na infância. São respostas que aprendemos ou comportamentos que desenvolvemos para lidar com situações difíceis e que, sem perceber, acabamos levando para a vida adulta. Pense em uma criança que cresce vendo os pais brigarem. Para se sentir melhor ou encontrar conforto, ela começa a comer doces ou busca algo que traga um alívio momentâneo. Essa criança cresceu em um lar desestruturado, onde os pais estavam presentes fisicamente, mas distantes emocionalmente. Para enfrentar essa realidade, ela desenvolve comportamentos que a ajudavam a suportar o ambiente. Situações como falta de dinheiro, de atenção ou até a ausência de um dos pais são comuns em cenários como esse.
e podem nos marcar profundamente. Essas marcas levam a escapes de várias formas: vícios emocionais, dependência física, dependência emocional ou até comportamentos repetitivos. São maneiras inconscientes de tentar preencher o vazio deixado por essas experiências. Os estoicos nos ensinam uma das maiores ferramentas para a mudança e liberdade. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar como reagimos a ele. Tudo o que importa é o que fazemos a partir de agora. Comece escolhendo caminhos que realmente te levem ao sucesso e à felicidade duradoura. Buscar prazer imediato muitas vezes nos afasta do que realmente importa. Se você só se sente bem quando compra algo que não precisa, está treinando sua felicidade para depender de gastar dinheiro. Isso cria um vazio que nunca será preenchido por coisas materiais. Se você utiliza a pornografia como sua única fonte de satisfação sexual e amor, isso pode dificultar sua capacidade de criar conexões reais e ter relacionamentos saudáveis com pessoas de verdade. Se reclamar e criticar virou um hábito, seu cérebro vai começar a procurar problemas em tudo. Como disse Marco Aurélio, sempre que você estiver prestes a criticar alguém, pergunte-se: qual é o meu defeito que mais se parece com o que estou prestes a criticar? Reclamações e críticas constantes são vícios silenciosos que podem destruir sua paz. Se precisa de várias xícaras de café para se concentrar, está colocando sua produtividade na cafeína, esquecendo que seu corpo e mente têm a capacidade natural de focar e produzir. Se sua primeira reação ao enfrentar um problema é a raiva, você está alimentando uma emoção que só cresce com o seu descontrole. Isso te impede de encontrar soluções e prejudica suas relações. Evitar tarefas difíceis, como estudar, aprender algo novo ou se dedicar, só enfraquece sua habilidade de enfrentar desafios. Escolher sempre o caminho mais fácil te deixa menos preparado para a vida. Se você vive comendo besteira, gordura, doces e está sempre com a lata de cerveja ou refrigerante na mão, está criando um padrão que torna cada vez mais difícil ter uma vida saudável. Mudar começa com pequenas escolhas diárias. Passar muito tempo nas redes sociais se comparando com os outros pode acabar com sua autoestima. Isso te faz sentir um fracasso e desgasta sua saúde mental. Procurar aprovação o tempo todo nas redes sociais te afasta de ser quem você realmente é. Quando tudo o que você faz é pensando em postar, você vive para impressionar, não para ser feliz de verdade. Depender de atalhos para se sentir bem, como compras, comida ou redes sociais, tem um custo alto. Com o tempo você se torna cada vez mais dependente e perde o controle sobre sua própria felicidade. O prazer pode facilmente virar um castigo, e a autodisciplina é a ferramenta que nos ajuda a evitar essa armadilha. Ela nos guia como um aliado confiável, ajudando a enfrentar os vícios, a manter o equilíbrio e construir uma vida mais feliz e saudável. Se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe esse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Marco Aurélio disse algo verdadeiro: escava dentro de ti. É lá que está a fonte do bem, e esta pode jorrar continuamente, se a escavares sempre. Desenvolver a autodisciplina não é fácil, mas é transformador. Para isso, é importante entender que o autocontrole está diretamente ligado à capacidade de resistir à tentação. Quando conectamos os vícios às suas consequências negativas, eles perdem parte do poder que têm sobre nós. Agora pense em um vício que você possui. Pegue um papel ou seu celular e divida em duas colunas. Na primeira, liste os benefícios secundários, que são as pequenas recompensas que o vício traz. Na segunda, anote os prejuízos que ele causa. Os benefícios secundários podem ser um alívio rápido, um conforto ou uma distração. Já os prejuízos envolvem coisas maiores, como o que você deixa de ganhar e viver. Por exemplo, procrastinar pode trazer a ilusão de tempo livre ou receber mais atenção, mesmo que seja através de cobranças pelo atraso ou a chance de evitar responsabilidades. No entanto, o preço disso é nunca concluir o que começa, sentir-se incapaz de avançar e prejudicar sua autoestima. Outro exemplo. Imagine alguém que depende financeiramente dos pais. Se ele começar a ganhar mais, a ajuda financeira não será mais necessária, quebrando o ciclo de dependência. No entanto, o benefício secundário dessa dependência pode ser manter a atenção dos pais, o que, de forma inconsciente,
pode impedi-la de buscar independência total. Quando você termina o exercício, percebe que as recompensas dos vícios são passageiras, enquanto os prejuízos são profundos e duradouros. Superá-los traz um sentimento de realização que nenhuma recompensa momentânea pode oferecer. O estoicismo nos ensina a sermos racionais, usando nossa razão para vencer os vícios. Antes de reagir impulsivamente, podemos parar, pensar e decidir nossas ações. Os estoicos chamam essa habilidade de capacidade dominante. Ela nos ajuda a entender nossos pensamentos, sentimentos e impulsos, diferenciando o que faz bem do que faz mal e escolhendo o caminho que nos fortalece. Estar preso aos vícios é desafiador, mas nunca esqueça, sua mente é mais forte que qualquer gatilho. Lembre-se, nada pode te dominar sem o seu consentimento. Como disse Marco Aurélio, hoje escapei das circunstâncias difíceis, ou melhor dizendo, rejeitei-as, pois elas não se encontravam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. Nenhuma situação tem o poder de controlar sua vida sem a sua permissão. O que acontece ao seu redor é externo, e essas coisas não têm acesso à sua mente. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. Primeiro, precisamos entender essa diferença. Depois, assumir a responsabilidade pelo que podemos controlar. O que está no seu controle? Suas vontades, suas ações e como você reage ao que acontece. O que não está? As circunstâncias da vida, o clima, as escolhas e ações dos outros. Como disse Marco Aurélio, quanto mais valorizamos as coisas fora do nosso controle, menos controle temos. Você tem liberdade para evitar ambientes e situações que alimentam seus vícios. Por exemplo, se você quer parar de fumar, não pode obrigar outras pessoas a pararem. Isso está fora do seu controle. Mas pode evitar lugares onde o hábito seja constante, diminuindo as chances de recaída. Isso está totalmente ao seu alcance. Outro exemplo, se você percebe que certas pessoas ou situações te puxam para comportamentos ruins, o melhor é se afastar. Como Marco Aurélio nos lembra, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Chega um momento em que você precisa escolher: continuar em ambientes que te arrastam para baixo ou se afastar. Permanecer preso a essas influências é continuar alimentando os vícios. Se libertar delas é recuperar o controle e encontrar sua força. Atenha-se ao que está à sua frente. Ideia, ação, expressão, disse Marco Aurélio. Compreender essa sabedoria nos ajuda a rejeitar influências externas, resistir às tentações e assumir o controle de nossas vidas. Entender a dicotomia do controle, o que está em nossas mãos e o que não está, é simples na teoria, mas extremamente difícil na prática. Por isso, saiba que cometer erros ou ceder às tentações faz parte do processo. Isso não significa que você perdeu a capacidade de fazer escolhas racionais. Apenas se esqueceu temporariamente delas, voltando com os velhos hábitos. Faça uma conta simples. Você usou essa fuga por anos da sua vida. Então, não é assistir um vídeo no YouTube sobre vícios que vai fazer você mudar tudo em 24 horas, certo? Existe um processo para a mudança. Primeiro, você entende onde está. Depois, assimila o conhecimento. E, por fim, coloca em prática. E isso funciona de forma diferente para cada pessoa. Pense em uma professora alfabetizando seus alunos. A lição é a mesma para todos, mas cada criança aprende no seu próprio ritmo. Algumas viram a chave mais rápido que outras. Esse processo não depende apenas da capacidade cognitiva, mas também das experiências de vida, do ambiente familiar e de outros fatores. Um lar estruturado, por exemplo, pode oferecer suporte para que a criança se desenvolva com muito mais facilidade. Marco Aurélio dizia: uma pedra jogada ao alto ou caída no chão ainda é uma pedra. Se você errar, não permita que a culpa te consuma. Utilize o erro como um ponto de reflexão, não como uma desculpa para desistir. A culpa pode se tornar uma armadilha tão destrutiva quanto o próprio vício. Por exemplo, se você quebra a dieta, não passe horas se lamentando, pensando que não deveria ter feito. Isso só reforça um ciclo negativo. Reconheça o erro, entenda o que te levou a ceder e assuma a responsabilidade. Então siga em frente. Sem olhar para dentro e entender nossos próprios mecanismos, continuaremos repetindo os mesmos erros. Epicteto nos lembra:
A alma é como uma tigela de água. Quando a água se agita, parece que a luz que incide sobre ela também se move, mas não é verdade. Assim, quando perdemos o autocontrole, nossas virtudes não desaparecem, apenas o espírito que as sustenta está agitado. Quando ele se acalma, tudo volta ao seu lugar. O primeiro passo para superar um vício é reconhecer que ele existe. Isso pode parecer simples, mas muitos passam anos presos na negação, sem questionar as razões mais profundas de seus comportamentos. O vício, na verdade, é uma fuga de dores internas, uma solução temporária para algo mais profundo. Como Sêneca disse, nada externo resolve problemas internos. Procurar soluções fora de você para aliviar dores emocionais nunca será suficiente. Quando não reconhecemos nossos vícios, ou seja, hábitos que saíram do nosso controle, tentamos preencher o vazio das angústias, as pressões do dia a dia e as dúvidas sobre quem somos com respostas que vêm de fora. Essas fugas são temporárias, e o retorno à realidade é ainda mais difícil, criando um ciclo vicioso. O vício não resolve o problema, ele o agrava. Por isso, lembre-se do que Marco Aurélio nos ensinou. Recupere os seus sentidos, ligue-se de volta e, mais uma vez, acorde. Olhe para dentro, reconheça seus padrões, acolha suas emoções e comece a mudar. Esse é o primeiro passo para romper o ciclo e construir uma vida mais plena e verdadeira. E se você quer aprender mais sobre estoicismo e inteligência emocional na prática, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Vícios profundos. Abandonar vícios, sejam eles pequenos ou profundos, é um desafio que exige paciência e dedicação. Se você fuma há 15 anos, não espere largar o cigarro apenas porque acordou determinado em um dia. A determinação é importante, mas sozinha, sem estratégia, planejamento e ação, dificilmente trará resultados duradouros. Como Epicteto disse, nada se cria de repente. Pense no tempo que você já investiu no vício. Se fuma há 15 anos, isso equivale a mais de 5.000 dias repetindo o mesmo hábito. É muito tempo, e esse comportamento já está profundamente enraizado. Por isso, não se iluda acreditando que uma simples declaração diante do espelho será suficiente para mudar. A jornada de abandonar um vício é longa e exige mais do que palavras determinadas. Ela demanda persistência, estratégias claras e ações consistentes. Comprometer-se é essencial, mas é preciso agir. Para abandonar um vício, o primeiro passo é reconhecê-lo e entender o que está por trás dele. Segundo Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, todo hábito segue um ciclo: gatilho, rotina e recompensa. Entender esse ciclo é a chave para mudar. Por isso, vamos falar dele mais detalhadamente. Primeiro, descubra o gatilho. O gatilho é o que desencadeia o hábito. Pergunte-se, o que me faz começar essa ação? Por exemplo, se você fuma sempre depois do almoço, o gatilho pode ser terminar a refeição. Gatilhos podem ser horários, lugares, emoções ou até pessoas. Segundo, troque a rotina. Você não precisa eliminar o hábito de imediato, mas pode substituir a ação que realiza. No caso do cigarro, em vez de fumar após o almoço, experimente caminhar, beber um suco ou fazer uma atividade que distraia sua mente. O importante é trocar por algo que ofereça um efeito semelhante. Terceiro, mantenha a recompensa. Seu cérebro mantém os hábitos porque busca uma recompensa como relaxamento ou alívio. No exemplo do cigarro, a recompensa pode ser aliviar o estresse. Substitua essa sensação por outra forma de relaxar. Pratique respiração profunda, mude de ambiente ou até converse com alguém. Quarto, pratique a nova rotina. No começo, mudar um hábito exige esforço e atenção. Mas com o tempo, seu cérebro se adapta e a nova rotina se torna automática. O segredo está em ser consistente e persistir, mesmo quando parecer difícil. Quinto, tenha um plano para os momentos de dificuldade. Haverá dias em que a vontade de voltar ao hábito antigo será forte. Então prepare-se. Se você fuma para aliviar o estresse, tenha alternativas. Levante-se, respire fundo, tome água ou procure conversar com alguém. Por que isso funciona? Seu cérebro nunca apaga um hábito, mas você pode reescrevê-lo. Quando entende o ciclo de gatilho, rotina e recompensa, você retoma o controle. Essa clareza permite substituir comportamentos prejudiciais por outros mais saudáveis. É claro que existem vícios mais profundos,
como o uso de drogas ilícitas, e infelizmente este vídeo ou qualquer outro conteúdo não tem o poder de fazer você parar de usar. Isso só depende de você. Como disse Marco Aurélio, a felicidade do homem depende de si mesmo. Muitas vezes confundimos nossas fraquezas com quem somos, mas é importante lembrar, você não é o seu vício. O estoicismo nos inspira a buscar a virtude, viver com dignidade e estar plenamente presentes na nossa própria vida. Quando nos rendemos ao vício e aceitamos viver assim, não só perdemos, mas deixamos de ganhar. Deixamos de ganhar respeito próprio, deixamos de construir uma família, deixamos de ganhar estabilidade financeira e usufruir de oportunidades melhores. Deixamos de mostrar ao mundo nossos dons e talentos. Chega uma hora em que não precisamos buscar mais justificativas ou explicações sobre como chegamos ao fundo do poço. O mais importante é parar de cavar. Os estragos que os vícios podem causar não têm limites. Eles destroem relacionamentos, comprometem nossa saúde emocional e quebram nossas finanças. Além disso, criam buracos profundos dentro de nós, vazios que só aumentam enquanto continuamos a alimentar esses comportamentos. Mas assim como fomos capazes de cavar esses buracos, também podemos preenchê-los. Basta começar um passo de cada vez, com escolhas mais conscientes e atitudes que nos ajudem a sair dessa situação. Como escreveu Marco Aurélio, chega dessa vida miserável e lamuriante. Para de brincar. Por que estás preocupado? O que há de novo aqui? O que é tão desconcertante? A causa? Dá uma boa olhada nela. Ou seria a própria questão? Então olha para isso. Não existe mais nada para ver. Entretanto, para com os deuses, desde já te torna mais direto e bondoso. É a mesma coisa, quer tenhas examinado estas coisas por 100 anos, quer apenas por 3. Joan Didion também escreveu que caráter é a disposição de aceitar a responsabilidade pela própria vida. É a fonte de onde brota o amor próprio. Marco Aurélio nos ensina que reclamar sobre o que não entendemos, ou sobre o jeito como as coisas acontecem, não nos leva a lugar algum. Não podemos mudar o passado, nem usá-lo como desculpa, para continuar presos em uma dependência emocional que nos impede de seguir em frente. O verdadeiro caráter começa a se formar quando aceitamos que somos os responsáveis por nossas vidas. Isso inclui aprender a nos respeitar e agir de acordo com nossos valores. Mas esse processo não pode ser adiado para quando tudo estiver mais calmo, ou quando o novo ano começar. A transformação acontece no meio do caos, no agora, enquanto vivemos. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo. Fugir dela é um dos caminhos mais destrutivos, levando a uma vida sem amor próprio, onde cedemos a qualquer impulso. Quebramos nossas promessas e traímos a confiança em nós mesmos. Viver assim é desperdiçar talentos, sonhos e potencial, por medo, preguiça ou falta de compromisso. Seja maior do que isso, seja maior que seus vícios. Como disse William Shakespeare, aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão, e que ser flexível não significa ser fraco ou sem personalidade, pois não importa quão delicada seja a situação, sempre existem pelo menos 2 lados. Comente no caminho se chegou até aqui, e obrigado por assistir.